aqui conversar com vocês sobre um tema que vem se tornando cada vez mais comum, mas que afeta de uma forma significante a qualidade de vida e a saúde emocional das pessoas. Nós vamos falar sobre esgotamento emocional. Então, eu vou conversar com vocês sobre o que é, quais são os principais sinais, as causas, e o que é mais importante, discutir como que você pode enfrentar o esgotamento emocional. Antes de começar a falar sobre esse assunto, antes da gente começar a conversar sobre cada um desses tópicos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já se sentiu emocionalmente exausto? Parece que você está sem energia, parece que você está carregando o peso do mundo nas suas costas e mesmo assim você precisa continuar? Se a sua resposta foi sim, fica comigo até o final que a gente vai começar agora a falar sobre esgotamento emocional. Então, o que é esgotamento emocional? Muitas pessoas têm uma proximidade com esse termo por conta do burnout. O esgotamento emocional, ele é um componente central ali do burnout, mas eles não são a mesma coisa, né? O burnout, ele é um fenômeno que ele é especificamente relacionado àquele estresse do trabalho, né? Aquele estresse crônico relacionado ao trabalho. E que a gente não vai falar muito sobre isso hoje. O que eu quero focar hoje é no esgotamento emocional, que ele vai acontecer em qualquer contexto onde haja um estresse emocional prolongado. Então, não vai ser só na sua atividade laboral, na sua vida profissional, mas em qualquer situação, sua vida cotidiana, qualquer área da sua vida em que você sinta que exista esse estresse crônico prolongado. Né? Relacionamentos pessoais, o cuidado familiar, a rotina do dia a dia, né? Então, o esgotamento emocional, ele tá relacionado a um estado de esgotamento psicológico e emocional, onde a pessoa sente que ela não tem mais energia emocional para lidar com as questões do dia a dia, para lidar com questões que antes ela conseguia lidar com facilidade, ela não consegue mais lidar. Quais são os sinais, os sintomas de esgotamento emocional? Como é que você sabe que você tem esgotamento emocional, que você está relacionado com esse estresse crônico aí prolongado? Os sinais no começo, geralmente, eles são muito sutis e por isso que as pessoas acabam não prestando atenção ou não levando muito a sério. E ainda existe, né, uma banalização aí da saúde mental, do cuidado com a saúde mental, que as pessoas, como não é palpável, como não é concreto e visível através de um exame, através de uma imagem, né, as pessoas não necessariamente levam a sério e acabam conectando de uma forma pejorativa, com preguiça, com bobeira, com necessidade de chamar atenção. E não é, né? A saúde mental e doenças, por exemplo, como a depressão, ela é uma das doenças mais incapacitantes. Os transtornos da saúde mental, elas causam um prejuízo significativo na vida da pessoa. Então precisa ser cuidado, assim como você cuida de uma pressão alta, assim como você cuida de qualquer outra questão que acontece no seu físico, né? Você precisa cuidar também da saúde mental e você precisa procurar um profissional qualificado que possa te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Mas vamos lá voltar aos principais sintomas. Então eles começam ali sutis, geralmente você não tem tanta percepção que você tá nesse processo de esgotamento emocional e ele vai se tornando com o tempo cada vez mais intenso. Afinal, o que é o esgotamento emocional? Está relacionado com aquele estresse crônico e prolongado. Então, quanto mais tempo eu vivo naquela rotina estressante, naquela rotina exaustiva, mais os sintomas vão se intensificando. Então, quais são os principais sintomas? Fadiga emocional, né? Aquela sensação constante de cansaço. Você pode ter dormido 8 horas seguidas, dormido bem, não acordou, dormiu a noite inteira, mesmo assim você acorda com aquela sensação de que você tá cansado o tempo todo. Desinteresse, né? Então você começa a perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas para você. Então eu adorava cozinhar. Hoje eu não quero nem olhar meu livro de receita. Não quero fazer nada. Eu adorava programar viagens. Coisa chata. Não, a gente vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa. Então aquele desinteresse sobre as coisas, mesmo sobre as coisas que antes te causavam interesse.
dificuldade de concentração. Então, aquela sensação que parece que a sua mente está vagando por aí, né? E aí, às vezes, até tarefas simples, você vai ler um e-mail, às vezes você tem que ler várias vezes a mesma coisa, porque parece que sua mente está viajando, divagando, vagando por aí, você não consegue, de fato, prestar atenção naquilo que você está fazendo, absorver aquela informação. Então, você lê o e-mail 1, 2, 3, 4 vezes para, de fato, processar aquela informação. Irritabilidade, então aquela sensação de se sentir irritado com mais frequência, fica frustrado com mais frequência e muitas vezes nem tem tanta razão. Então, um barulhinho do seu lado ou alguma questão que antes isso não ia te causar nenhuma irritação, causa uma irritação enorme, né? Qualquer coisa, ficar na fila do mercado, fica extremamente irritado, tem um trânsito, fica extremamente irritado, chega em casa, os filhos solicitam alguma coisa, fica extremamente irritado com aquela solicitação, então tem que prestar atenção nisso. E desconexão, né? Aquela dificuldade de se conectar emocionalmente com as pessoas que estão ao seu redor, aquela sensação de que você tá ali num grupo, numa festa, num grupo de pessoas, mas é como se você não estivesse ali, é como se você não tivesse conectado ali com aquela situação. Talvez até aqui muitas pessoas se identificaram com esses sinais e com esses sintomas e estejam se perguntando aí, mas quais são as causas desse esgotamento emocional? Quais são os principais fatores aí que levam a esse esgotamento emocional e que são muito importantes de serem identificados para que eu comece a promover uma modificação nessa rotina. A primeira coisa, né, o estresse crônico, aquela situação de estresse contínuo, aí não importa se é no trabalho, em casa, em relacionamentos, mas quando você se sente sobrecarregado naquela situação, estressado continuamente naquela relação, naquela situação, isso pode levar ao esgotamento emocional. Sobrecarga de responsabilidades. Então, aquela sensação de estar sempre sobrecarregado com muitas responsabilidades. E hoje, né, esse monte de papéis que a gente precisa exercer, os papéis. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua família, você tem todas as responsabilidades sobre várias questões, todos os seus compromissos sociais e você tem que dar conta de tudo isso. Isso vai levando a uma sobrecarga de responsabilidades que pode gerar um esgotamento emocional. Falta de suporte, né? Então, muitas pessoas não encontram uma rede de apoio emocional. E isso pode intensificar esse sentimento de isolamento, de esgotamento. Eu falo o que eu quero, né? Eu falo o que eu busco um apoio, né? Para falar alguma coisa que tá me angustiando, alguma coisa que tá me preocupando. E às vezes eu quero só um apoio, eu não quero uma crítica, eu não quero uma solução. Às vezes eu quero um apoio emocional daquilo e muitas pessoas têm essa falta de suporte e isso pode ser uma das causas do esgotamento emocional. Alta exigência, né? E cada vez a gente vê mais isso. As pessoas que se cobram demais, que buscam aí a perfeição em tudo que fazem, tudo tem que ser perfeito, isso pode levar a um esgotamento emocional mais rápido, porque leva a um grau de exigência muito alto e isso é estressante. Dentro das causas aqui que a gente está conversando, eu não posso deixar de falar de algumas questões culturais que são bem relevantes e que certamente elas impactam nas causas do esgotamento emocional. A gente vive inserido numa cultura de superprodutividade, essa cultura hustle, que a gente precisa estar sendo produtivo o tempo todo. E é uma associação de uma cultura da produtividade e da perfeição. Então, essa cultura moderna que a gente vive hoje, ela valoriza que a gente esteja sendo produtivo e não só no trabalho. Não é que você tem que estar trabalhando o tempo todo, mas em todos os aspectos da sua vida. Então, você tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma relação excelente com toda a sua família, você tem que ter uma rede de amigos fantásticas, você tem que ter muito sucesso, você tem que ter uma carreira muito importante, então você tem que ter uma perfeição e uma super produtividade em todos os papéis que você desempenha, em tudo que tá ao seu redor.
E essa pressão por essa superprodutividade, sem dúvida nenhuma, ela leva a esse esgotamento emocional. Essa necessidade do perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele é frequentemente associado com algo positivo, e muitas vezes ele é positivo, porque muitas vezes o perfeccionismo, ele vai te levar adiante, ele vai te impulsionar para que você faça as coisas bem feitas, para que você tenha atenção aos detalhes, e precisa prestar atenção, porque é uma linha tênue aí entre esse lado positivo do perfeccionismo e este outro lado que não é positivo, que está geralmente associado a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, esgotamento, que é essa cobrança excessiva de chegar a alcançar aí padrões irreais e que levam a esse cansaço emocional, a essa sensação de que você não é bom o suficiente, porque você cria um padrão irreal em que você entende que essa é a sua meta e você se esforça absurdamente para chegar num padrão que é irreal. Então, se é irreal, eu não vou conseguir alcançar. E o resultado disso é uma sensação, uma crença ali de que eu não sou bom o suficiente, e isso leva a um cansaço emocional, desmotivação, podendo levar a problemas de saúde mental como depressão, ansiedade, né? Que é muito sério. Outro aspecto importante que não tenho como não deixar de falar é essa ilusão que a gente vive hoje, muito impactado pelas redes sociais, da felicidade contínua, né? Da felicidade extrema ali, da felicidade o tempo todo. Então, uma comparação injusta com as redes sociais que cria uma imagem distorcida da realidade, né? Porque ali as pessoas geralmente postam o quê? Momentos felizes, momentos bons da vida dela, e cria ali uma idealização de uma felicidade contínua e perfeita. E quando as pessoas elas entendem que elas não têm essa vida perfeita, que elas não estão tão felizes e realizadas, alguma coisa tem de errado nelas. E isso começa a causar uma pressão interna muito grande que pode estar associado a uma das causas do esgotamento emocional, entre outras questões de saúde mental, essa pressão do positivo. Então, quando a gente abre a rede social, essa pressão o tempo todo do que a gente tem que pensar positivo, de que a gente tem que fazer os mantras da felicidade, de que a gente nunca pode pensar sobre o lado negativo das coisas, senão tudo estraga, senão a gente põe tudo a perder. E não é assim, porque a gente é ser humano. Então, os aspectos negativos, as emoções negativas, elas são naturais da vida, e tá tudo bem ter um dia que você não tá tão bem, tá tudo bem ter um momento em que você não sente que aquilo vai dar certo, né? Porque você tá com medo. São sentimentos naturais da vida, e muitas vezes a gente precisa ter essa emoção negativa para que a gente ressignifique aquela situação e que a gente veja outras perspectivas de enfrentar aquela situação. Logicamente, é importante você ter pensamento positivo, é importante você ver a vida pelo lado mais cheio do copo, para que você busque recursos de enfrentamento positivos, para que você enxergue possibilidades diante de um problema para poder enfrentá-lo. Uma pessoa muito negativa, ela vai ficar ancorada, ela vai ficar paralisada naquele medo, ela vai ter dificuldade de seguir. Isso não significa que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Isso não significa que eu tenho que pensar positivo o tempo todo. Isso não significa que eu tenho que ter uma vida poliana, ou a gente tem que parar de viver esses extremos. Ou eu sou 100% feliz, ou eu ponho tudo a perder. E isso vai gerando essa pressão, essa busca incessante por essa felicidade, viver constantemente sobre essa pressão, sem dúvida nenhuma, vai levando a um nível de estresse tão intenso que vai causando esse esgotamento emocional. Então, a gente vê claramente que o esgotamento emocional ele está enraizado nessa cultura que a gente vive, que valoriza a produtividade acima de tudo e promove essa visão distorcida de uma felicidade extrema e contínua. Então, compreender quais são os fatores que levam a esse esgotamento emocional são muito importantes para ajudar a romper esse ciclo e buscar o equilíbrio emocional, né? Então, começar a prestar atenção nessa pressão contínua da produtividade, nessa pressão incessante de ser feliz, nesse acúmulo de responsabilidade que você tem, para que você comece a promover uma mudança mais significativa no seu estilo de vida. E esse é o próximo ponto aqui que a gente vai abordar. Como eu enfrento? Ok, eu entendi os sinais, os sintomas, eu entendi
quais são as possíveis causas, mas lembra lá de um dos sintomas? Desinteresse, falta de energia. Como é que eu vou fazer para enfrentar esse esgotamento emocional e superar esse esgotamento emocional e retomar a minha qualidade de vida? O primeiro passo para isso, você precisa, na verdade, começar a ter uma mudança no seu estilo de vida. Para que você tenha uma mudança no seu estilo de vida, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os sinais. Você precisa começar a reconhecer que você está esgotado emocionalmente. Você precisa parar de ignorar os sinais que a sua mente e o seu corpo estão dando em relação a esse esgotamento. Então, quais são os sinais que acontecem no seu dia a dia? O que você reconhece sobre isso? Outra coisa importante para você começar a mudar o seu estilo de vida e começar a incluir no seu estilo de vida é a prática do autocuidado. Então, você precisa parar e pensar quanto tempo você está reservando da sua semana, do seu dia, para fazer atividades que recarreguem a sua energia. E pode ser um hobby, pode ser a prática da meditação, pode ser exercício físico, mas não exercício físico naquela pressão de que eu preciso fazer exercício físico porque eu preciso ser produtivo e pessoas super produtivas precisam fazer exercício físico. O exercício físico, pensando nessa questão do autocuidado. Você pode querer ter um corpo magro, ter um corpo definido, enfim, mas desde que isso não seja uma pressão causada por outros e que você entende que você tem que seguir na sua vida, mas que não faz sentido para você. Desde que você entenda que a atividade física, e ela é extremamente importante para a qualidade de vida, geralmente a atividade física ela promove de fato um bem-estar emocional e um bem-estar físico, mas desde que isso seja visto como uma prática de autocuidado. Ou simplesmente relaxar, aquele momento que você tá relaxando, que você não tá fazendo nada, sabe aquela cena de filme que a pessoa tá ali na banheira, lendo um livro, com uma música tranquila de fundo, relaxando? Tem um momento para você que tá simplesmente não fazendo nada. Então para prestar atenção, como é que você tá praticando o seu autocuidado. Isso é muito importante para você enfrentar o esgotamento emocional. Tem que ter um balanço entre a produtividade e a qualidade de vida. Estabelecer limites saudáveis. Então é muito importante você aprender a dizer não. Você saber estabelecer os limites saudáveis. Seja, e aqui eu não tô falando só no trabalho, tô falando em tudo, né? Nas suas relações pessoais, no trabalho, você precisa saber qual é o seu limite. Até onde é saudável você aceitar aquela situação, até onde você tem que colocar um limite naquilo e falar, não, daqui não dá, daqui não dá para passar, ou meu copo vai transbordar. Quando chega no limite, quando você não estabelece um limite saudável, esse não ele vai existir. Ou você vai dar esse limite para o outro que está te sobrecarregando, para a situação que está causando uma sobrecarga em você, ou você está dizendo não para você. E isso vai gerar o esgotamento emocional. Então, é importante você começar a observar como é que está a sua questão de limite. Como é que você está estabelecendo esses limites, se está de uma forma saudável ou se não está saudável, ou se você não ou se você tem dificuldades de colocar e estabelecer limite e de dizer não. E é importante você trabalhar isso. Buscar apoio. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes as pessoas têm muita vergonha de falar, porque é como se você estivesse mostrando uma fragilidade, uma fraqueza e acaba se sufocando com tudo isso. E não é fraqueza, muito pelo contrário, pedir ajuda é um ato de coragem, né? Então, busque ajuda de amigos. Quem é a sua rede de apoio? Olha a sua rede de apoio, fala com seus familiares, com seus amigos. E é muito importante quando você tá nessa sobrecarga intensa e emocional, quando você se sente esgotado emocionalmente, que você procure a ajuda de um psicólogo. Ele é capacitado e tem todas as ferramentas para te ajudar a superar o esgotamento emocional e outras questões de saúde mental.
E é importante fazer uma reavaliação das suas prioridades, né? Então, começar a rever de fato o que é prioridade, o que é importante, o que é necessário fazer agora, para que você comece a promover mudanças significativas no seu estilo de vida, né? E aí sim, quando você começa a ter uma mudança no estilo de vida, gente, isso você não vai mudar de um dia para o outro. Não é porque hoje eu descobri que eu me encaixo em todos os sinais do esgotamento emocional, eu entendo então que eu estou no momento da minha vida que eu me sinto esgotada emocionalmente, que a partir de amanhã eu vou ter uma nova rotina. Isso precisa de paciência e persistência. Você vai aplicar um novo modelo de rotina, um novo hábito de vida, e isso não acontece do dia para a noite, porque você está acostumado a ser sobrecarregado, a ser super produtivo, a fazer ali, a pegar muito mais coisas do que você consegue equilibrar, e você tá ali naquele movimento enlouquecedor, e você não vai mudar isso amanhã. Então precisa ter persistência para que de fato a mudança aconteça. Porque se você achar que isso vai acontecer do dia para a noite, você vai se frustrar e você não vai tentar mais promover esse equilíbrio, essa mudança, porque você vai achar que nada funciona. Então toma cuidado com criar metas irreais para mudança. Para tudo na vida a gente tem que tomar esse cuidado muito grande. Para fechar aqui nossa conversa, concluindo aí os principais pontos que a gente conversou para fechar hoje a nossa conversa sobre esgotamento emocional, fica claro então que o esgotamento emocional, ele é um sinal de que algo não está indo bem na sua vida. E se você ignora isso, se você ignora esses sinais do seu corpo e da sua mente, isso pode se agravar, levando a um transtorno depressivo, a um transtorno de ansiedade. Então, reconhecer esses sinais, criar uma rotina de autocuidado, buscar apoio, isso é importantíssimo para você conseguir superar o esgotamento emocional. Não esqueça que cuidar da sua saúde emocional é tão importante quanto cuidar da sua saúde física, né? Então, não tenha vergonha, não procrastine buscar a ajuda que você precisa para que você consiga se sentir bem e superar as questões que estão impactando negativamente a sua qualidade de vida. Antes de encerrar aqui, antes de concluir, eu gostaria muito de propor que vocês fizessem uma reflexão sobre a vida de vocês, sobre a rotina, sobre os sinais de esgotamento, que você comece a identificar esses sinais para você começar a implantar uma rotina diferente, para que você comece a implantar uma mudança na sua vida que vai gerar uma redução do esgotamento emocional e um aumento da qualidade de vida. Reforçando a importância de buscar apoio profissional. Muitas vezes a gente não consegue sair dessas situações sozinhos e a gente precisa de uma pessoa que é munida de ferramentas e de conhecimento específico para isso, para conseguir sair dessa situação. O esgotamento emocional, ele não é permanente e ele não é normal. Então a gente precisa deixar de normalizar questões de saúde mental e a gente precisa parar de achar que se eu tenho uma questão emocional e de saúde mental, isso vai ser para sempre, porque não vai, né? Com as ferramentas certas, com o suporte certo, é possível você encontrar o seu equilíbrio. Muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Não deixe de ativar as notificações para você ser avisado sobre os próximos vídeos e deixe seu comentário, suas dúvidas, que eu tô aqui à disposição para responder todas elas. Até a próxima!